Chamado aqui para ministrar sobre o texto, eu quero ler com você, versículo 12, de capítulo 2 de Apocalipse, que diz assim: Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 até o 17. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes: Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome e não negaste a sua fé em mim mesmo nos dias de Antipas, que fiel testemunha em mim foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia, tenho algumas coisas contra ti. Vamos repetir aí a partir desse trecho. Tens ainda os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, levando-os a comer coisas sacrificadas aos ídolos e a praticar a prostituição. Assim, tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Verso 16, ouvindo a nossa voz, bem forte. Arrepende-te, pois, senão, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Vamos orar? Meu Pai, abençoe os teus filhos, nos dê a graça de entendermos mais um pouco da tua palavra. Assim oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, primeiro, a cidade de Pérgamo. Pérgamo era uma cidade que ficava a 100 quilômetros, somente 100 quilômetros de Esmirna. Nós falamos aí por duas mensagens, pelo menos, sobre a cidade de Esmirna, sobre como era aquela cidade. Pregamos a respeito da carta endereçada a Esmirna. E essa cidade de Pérgamo, ela ficava a 100 quilômetros somente, e 25 quilômetros do mar Egeu. Era uma cidade um pouco mais atrativa pelos romanos, porque ela compunha muito mais o perfil de Roma. Aqui nós vamos dizer algumas coisas que caminham da mesma forma na narrativa de Esmirna. Você sabe que o Império Romano era autoridade sobre quase toda a terra naquele período. A maior parte das nações se submetia a eles. E o texto, quando narra Pérgamo, vai citar muito rapidamente a cidade, não entra em detalhes sobre ela. A única coisa que fala sobre ela é que nessa cidade há um trono de Satanás, onde a igreja estava habitando, havia o trono de Satanás. E aí nós temos uma série de esclarecimentos sobre a cidade de Pérgamo. Provavelmente ela é chamada por Jesus de trono de Satanás, porque ela tinha um número enorme de templos do panteão grego, e aí você conhece os deuses da Grécia Antiga, e nós encontramos nessa cidade, por exemplo, eu citei que Esmirna tinha um templo de adoração, que tinha o culto de adoração ao imperador, mas o culto de Esmirna é considerado pequeno comparado com as cerimônias e o tamanho do templo que havia em Pérgamo. Pérgamo também era uma cidade muito mais capital, constituída por Roma, porque o seu cônsul, o seu governante local, era o que tinha maior poder em toda aquela redondeza.
Para você ter uma ideia, ele tinha uma autoridade de mandar matar qualquer pessoa que ele quisesse, sem ter que perguntar a ninguém. Em outras palavras, ele tinha o poder da espada. Pastor, mas isso era comum na época? Não, não. Essa postura por parte dos imperadores era comum, não por parte dos governantes. Eu quero relembrar a você o trabalhão que Pilatos teve para poder definir se ia soltar Jesus ou não. Você está lembrado disso? Ele teve que cumprir todo um parâmetro, é sobre isso que eu estou falando. Eu quero lembrar você também que Roma, ela tinha um sistema que deu origem às repúblicas que existem pelo mundo. Roma tinha um senado, Roma tinha a voz do senado que governava juntamente com o imperador. É claro que muitas vezes isso nem sempre foi dessa forma, mas na maior parte. Na maior parte das vezes, Roma deu aula de administração, onde os senadores representavam o povo e olhavam pelo povo, e, é claro, buscando auxiliar o imperador. Mas essa cidade, eu quero chamar sua atenção aí, ela manifestou uma perseguição muito mais intensa sobre os cristãos, até mesmo maior do que em Esmirna. Esmirna, para você ter uma ideia, há indícios somente dos cristãos não terem porta de emprego, não serem bem recebidos, serem mandados embora de trabalho. Há indícios disso na história, nos registros. Mas em Pérgamo, não. Em Pérgamo, alguém que se manifestasse dizendo, não vou participar do que você está me convidando, uma adoração a um Deus, então é convidado o povo local para adorar lá um Deus. Quando os cristãos diziam não, eles poderiam ali já serem enquadrados em alguma lei e levados às autoridades, ao cônsul da cidade, e a sentença seria perder todos os bens. E, é claro, até mesmo serem mortos à espada sob a ordem deste imperador. Por que eu estou dando ênfase nisso? Retorne aí para o texto bíblico, por gentileza. Versículo 12. Observe como é que o Senhor se manifesta aqui, como é que ele se apresenta. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Como assim espada afiada de 2 gumes? O Senhor aqui usa a nomenclatura de espada que era usada para as batalhas, para as guerras, para as execuções. Ele começa o texto, a mensagem, dizendo, eu sou o que tem a espada. Por que é que Jesus declarou esta palavra? Certamente falando para a igreja local, que ele é que tem a espada que define a morte e a vida, não era o cônsul. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ele não utilizou em Éfeso a mesma coisa. Não utilizou em Esmirna a mesma coisa. Mas Pérgamo, ele começa a mensagem falando, eu é que tenho a espada afiada. O afiada aqui é como que dizendo, apta para matar, para definir a morte e a vida. O que é que nós entendemos olhando para a doutrina? Que muitas vezes Deus permite a morte dos seus, com o objetivo de glorificar o seu nome. Você vai encontrar isso na Escritura. O texto de Hebreus, quando fala sobre a fé, lá tem uma lista de situações onde servos de Deus foram cerrados ao meio pela fé, por causa da fé e pela fé. Por causa da fé foram julgados, e por causa da fé, pela fé, eles transpassaram aquela situação para a glória do Pai
e não negaram e foram fiéis até a morte, ainda que seja a morte mais horrenda, eles foram fiéis. Isso você vai encontrar no texto de Hebreus, quando vai narrar sobre a fé. Lá no final do texto, você vai encontrar sobre isso. Mas eu quero aqui dizer para você que esse princípio é um princípio que até hoje nós temos que levar em voga na nossa vida. Por quê, irmãos? Porque eu vou te dizer uma coisa, o número de crentes que entende que o poder da morte está na mão daqueles que estão no caminho maldoso, está na mão do bandido, está na mão daquele desse grupo. O poder da morte está na mão dos homens maus. O poder da morte está nesta doença, pastor. Olha como tem levado gente, e a pessoa se treme todinha de medo. E a fé declina, porque ela atribuiu que quem tem autoridade é uma doença ou um grupo de pessoas que se organiza para fazer o mal. Você sabe que o próprio Deus diz a respeito daqueles que se propõem ao mal. Deus não deixa passar batido, irmãos. Aquele que plantar, isso semeará. Aquele que semear, isso colherá, aliás. Então, quando a palavra de Deus fala sobre isso, ela está dizendo que Deus não deixa passar batido quem planta má semente. Quem plantar semente ruim vai colher frutos maus. Vai colher. E isso é o sistema que o próprio Deus zela para fazer cumprir. O mal não prosperará, ainda que pareça, né? Atualmente, por exemplo, eu sei que talvez você ficou um tanto revoltado com uma série de coisas que tem acontecido no meio judicial no Brasil, e não só aí, mas no meio da política há muito tempo. Meus irmãos, Deus não deixa passar batido, não deixa. As pessoas más, pecadoras, que cometem crime, podem até escapar dos juízes corruptos. E aí eu estou falando na ótica de Deus. No dia do juízo, haverá muitos juízes, não estou dizendo que é esse ou aquele que sair, cabe a Deus. Mas haverá sim, dentre os milhares de juízes de toda a terra, juízes que estavam acostumados a cobrar as leis, mas não cumpriam as leis, mas que não poderão fazer nada no dia do juízo, serão julgados e sua autoridade terá se tornado pó. O Senhor Deus não deixa passar o pecador por inocente. Só há um jeito, o arrependimento dos pecados. Aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Então, o que é que a palavra de Deus está dizendo? Versículo 13. Sei onde habitas. Repita aí. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome e não negaste a sua fé em mim mesmo nos dias de Antipas, que, fiel testemunha, em mim foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então eu quero identificar aí com você esse versículo, só que eu gostaria de ler agora em outra tradução, a tradução King James, o versículo 13, mais uma vez. Conheço o lugar onde vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome e não renunciaste à tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Muito bem. Por que é que o texto identifica que havia aqui um trono de Satanás, esse lugar onde a igreja habitava? E aqui, irmãos, logo nesse começo eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Existe um ambiente onde as pessoas entendem que se Deus está abençoando
o mal vai ter que sair, né? No sentido, por exemplo, eu estou aqui, então, se tem um mal acontecendo, isso vai ter que parar. É verdade, você tem que crer assim, mas há exceções aonde pessoas que estão em lugares aonde as pessoas estão buscando o mal, e Deus, que sonda os corações, entregou essas pessoas ao caminho que elas mesmas insistiram. Não é o nosso assunto hoje, mas você vai encontrar isso em algumas cartas de Paulo, pelo menos em 3 episódios, que Deus entrega o homem ao seu próprio caminho, que ele se esforça para buscar. Principalmente pessoas que dão ênfase à idolatria. Pessoas que tiveram experiência com Deus, mas querem porque querem viver debaixo da idolatria. Já tem provas de que Deus está vivo, mas não abre mão dos deuses feitos por mãos. A pessoa nega, renuncia ao Senhor, então Deus a entrega ao seu próprio caminho. Por que é que Deus faz isso? Meus irmãos, um dos motivos é que o próprio Deus vai mostrar para a pessoa que o que ela quer tanto não é bom. Não é bom. E aí eu vou dizer uma advertência para você. Uma das idades mais conflituosas internamente é a adolescência. Por quê? Por causa do organismo que sofre mudança com a puberdade. Os hormônios geram uma confusão de sentimentos, emoções e, é claro, também uma dificuldade de lidar com esse período da mudança em muitos casos. E é nesse tempo que, infelizmente, muitas pessoas se esforçam para o caminho mau e renunciam aos seus pais, caminham para a desobediência e se juntam com pessoas que desonram a família. Só que isso é uma experiência que muitos não voltarão dela. Muitos não voltarão. Eu me lembro de uma história de um jovem que decidiu se desviar. Mexeu comigo essa história muito forte. Decidiu se desviar. Ele um dia disse, eu não vou mais vir aqui não, eu vou para o mundo. E ele nunca tinha ido numa festa, ele foi a primeira vez. Chegando lá, ele encontrou uma moça muito bonita e ficou muito feliz, que logo no primeiro dia ele se deu bem. E aí a moça ofereceu a ele uma bebida. E ele acordou dentro de uma banheira cheia de gelo. E ele havia agora, ela tinha dado um entorpecente, um remédio, ele dormiu, ele foi operado e levaram rins. Eu não me recordo agora um outro órgão que foi levado ao ponto de que aquele rapaz foi levado para o hospital, quase morreu. E agora ele não podia mais andar direito. Ele tinha que estar numa cadeira de roda ainda, que não tinha ficado com problema para andar, mas é a fraqueza do seu organismo. E durante toda a sua vida ele teria que agora viver à base de remédios, e ele não poderia ter uma vida normal mais, porque o seu organismo estava debilitadíssimo para sempre, por falta daqueles órgãos que lhe foram levados. Foi um dia só desviado que rompeu e ecoou por toda a sua trajetória. Toda ela. O problema é que o ser humano, ele olha sempre para aquele que está desviado a vida inteira e nada aconteceu. E ele procura sempre uma bengala melhor para se apoiar. Eu quero dizer para você que sua vida é única diante de Deus. E que Deus não trata ninguém conforme o que está do lado. Ele faz individualmente, e Ele é Deus e te deu a vida, e Ele tem autoridade para fazer isso. Ele tem autoridade. Então, nesse ambiente que a igreja existia, havia um trono de Satanás. E esse trono foi deixado lá e incomodava a igreja. Incomodava.
Irmãos, o que fazer no ambiente onde muitos crentes acham que o melhor ambiente é aquele ambiente que todo mundo que você convive é crente? Pastor, eu estou orando por um emprego que todo mundo seja crente, pastor, porque eu não aguento conviver com o pessoal que não é. Digo, meu irmão, você não entendeu a Escritura Sagrada. A Escritura diz que você, não está escrito assim, agora ide por todos os lugares que só tenha luz. Não. A Escritura está dizendo que você vai para o meio das trevas, porque as pessoas que você vai pregar estão nas trevas. O próprio Jesus disse para os discípulos, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Ou seja, haveria situações, você vê isso em Atos dos Apóstolos, Paulo pregando o Evangelho e gente querendo matá-lo. O grande problema é que nós vivemos um tempo onde o crente entende que ser crente é ter só bonança, só coisa boa, só vai me acontecer coisa boa, eu só vou ter coisa boa. Eu quero dizer para você que a fé não é de todos. Existem pessoas más nesse mundo que não se converteram, que não são crentes e que espreitam para fazer o mal às outras pessoas. É claro, você não vai ficar com medo, não vai se trancar na sua casa, com medo de sair na rua por causa disso. Sua vida pertence a Deus. Mas eu quero lembrar a você que na história da igreja, muitos servos de Deus foram mortos e Deus permitiu. Se isso hoje acontece, as pessoas entram em crise. O que eu estou dizendo, irmãos, é que nós precisamos ser confrontados com a história da igreja. Porque como assim no passado aconteceu e hoje em dia parece que não pode acontecer mais a morte do santo? Homem de Deus que é homem de Deus não morre assim, pastor. E aí quando morre, porque vai morrer também. E qual o grande projeto de Deus? Mesmo diante da morte, você sendo servo de Deus até o fim. Então, meu irmão, nós estamos sendo confrontados por Deus, porque esse cristianismo que está aí não tem nada a ver com o Evangelho de Deus, não tem. Você vai procurar ver como que os apóstolos morreram. Meu irmão, o único que morreu de velhice, mas passou maus bocados, foi o apóstolo João. O resto tudo foi morte feia. Aí, nós vivemos num tempo onde o crente, ele muda de igreja se a vida dele estiver atribulada. Ele diz, só pode ser a igreja. Aí ele vai para outra igreja. É claro, dependendo da sua situação, é melhor. É melhor. Eu me lembro, irmãos, eu estava lidando com uma pessoa e que eu sabia que era casada. Eu digo, e aí, meu irmão, tudo bem? Tá não, pastor. Aí eu disse, mas como assim, meu filho? Não, pastor, me separei. Mas está em tempo de voltar. Não, pastor, ela já está até com outro. Eu digo, mas como assim, rapaz? Aí eu marquei um horário, ele veio e queria ajuda. Aí eu disse, o que aconteceu? Eu digo, pastor, tive muito problema no meu casamento. Eu digo, mas por que você não procurou o seu pastor? Aí ele disse, não, procurei. Aí ele me contou quais eram os problemas. Eu digo, mas você relatou tudo isso, seu pastor? Relatei. E o que foi que ele disse? Aí ele disse para mim, pastor, que era mistério e que a gente ia orar. Aí eu digo, mas como assim era mistério, meu filho? Se está tudo revelado na Escritura. Esses problemas aí, na Bíblia diz isso, resolve desse jeito. Você precisa fazer isso aqui, precisa crer, precisa estudar para mudar sua conduta. Mas como assim é mistério? Então, irmãos, eu nunca disse isso aqui. O sangue de Jesus tem poder. Isso que eu vou falar agora, né? Esse testemunho eu já contei. Infelizmente, existem igrejas que são pastoreadas por homens que não sabem e não deveriam estar pastoreando. Ao invés de ajudar uma família, vai destruir. E aí cabe a você, como servo de Deus, e é claro, eu estou ensinando aqui a minha igreja. Se você é de alguma igreja assim, está assistindo,
ore a Deus. Se Deus quer que você fique nessa igreja, porque qual é a igreja melhor para ficar? A melhor igreja para ficar é aonde a palavra de Deus é autoridade. E a palavra de Deus é ensinada. Não é o que o pastor diz, é o que a palavra de Deus diz. Se é escritura sagrada e devidamente orientada, esclarecida, aonde a Bíblia é a ênfase, aí, amém. Então eu não estou fazendo propaganda desta ou daquela igreja, não. Eu estou dizendo que a base da nossa vida é Deus e a sua palavra. E aí, irmãos, a família destruída, ele também já estava se embrenhando já para um outro relacionamento, a ex-mulher já estava num outro relacionamento, já estava tudo bagunçado. E é claro, talvez não era aquele pastor. E eu não estou endereçando a ninguém, por favor, não tente saber quem era, porque a ênfase, eu estou falando de uma forma geral. Infelizmente, irmãos, há pessoas no nosso tempo, eu me lembro no tempo que para ser um pastor, você tinha que ser reconhecido por toda a igreja tinha que votar em assembleia, reconhecendo e indicando para ir fazer o seminário. Hoje em dia, a pessoa decide, eu sou pastor e eu vou abrir uma igreja, e ele é pastor. E aí quem é que vai dizer que não? O país tem liberdade de religião. Só que ali vai se reunir famílias que precisam ser orientadas. E essa orientação tem que ser feita de acordo com a Escritura. E aí, como é que fica se a loucura estiver naquele lugar? Se a orientação é as piores possíveis. E quando eu digo piores, é coisas sem sentido. Se você jogar lá na internet sobre igreja sem sentido, você vai ver coisas loucas. Outro dia eu vi um que tinha um martelo de madeira e tocava na testa das pessoas. E ali eu não sei o que ia acontecer, mas as pessoas seriam abençoadas a partir dali. Eu acho que isso aí eu confundi. Eu acho que esse rapaz tinha interesse de ser o ator de um filme de super-herói. E aí ele não podia e fez isso da igreja, né? Irmãos, eu pensei que eu já tinha visto tudo, mas eu me surpreendo de vez em quando. A ênfase é a Escritura. Tipo agora, nós estamos buscando, eu não estou dizendo que eu sei tudo, eu estou aprendendo cada dia, ainda que eu tenha estudado um pouco já, mas eu não me apresento como sendo o foco é a Escritura. E qualquer um que vier aqui, nesse púlpito, o foco deve ser sempre a Escritura, e Deus tem tido misericórdia de nós. E que Deus continue nos dando graça, de forma que sejamos sempre sabedores da nossa pequenez. Então, eles estavam num lugar difícil. Por que era considerado um trono de Satanás? Existem pelo menos 5 possibilidades. Primeira, o paganismo era demasiado naquela cidade. Era extremo. E aí eu já relatei algumas coisas. Uma pessoa sendo chamada para um sacrifício, para um culto a um Deus A, B ou C, se negando, ela poderia ser enquadrada nas leis locais e até perder as suas coisas e até ser morta. E aí a igreja sofreu com isso. Segundo, para um viajante que se aproximava do leste, por exemplo, ele conseguia ver que a cidade tinha um formato de trono. Ela foi idealizada, suas construções, para formar um desenho de um trono. E essa formação era dos templos pagãos, feita com os templos. E essa é a segunda possibilidade do porquê que era considerado um trono de Satanás. Terceiro, havia nessa cidade um altar de Zeus, que era parecido com o trono. E Zeus, você sabe bem, ele é o líder no panteão grego. Zeus é o chefe. E a ênfase era do seu templo. Para você ter uma ideia, o templo de adoração a Zeus era o maior templo de todos. Tinha 13 metros de altura. E o altar tinha um formato de trono.
Naquela cidade tinha um deus chamado Esculápio. Esculápio você vai conhecer porque até hoje ele deu inspiração para um símbolo. Esculápio era um deus representado por uma serpente. E esse é a terceira possibilidade do porquê que era trono de Satanás. O Esculápio era representado por uma serpente. E ele era conhecido como Deus da cura. É ele que dá origem, por favor, entenda bem o que eu estou dizendo, né? Não vai alguém dizer aí para alguém da medicina ou alguém que trabalha no hospital que o pastor disse que é tudo do capeta, né? Meu irmão, não faço não. Eu estou dando a origem do negócio. Não tem um símbolo da saúde, da medicina. Não tem duas cobras entrelaçadas, ou é uma só, eu nem me lembro agora. São duas, né? Pois é, aquele símbolo, ele é inspirado em Esculápio, que era o deus da cura, né? Você sabe que a cobra até hoje, por exemplo, você para ter a cura do veneno da cobra, se utiliza o quê? O próprio veneno da cobra. Então, e outro detalhe, né? O próprio Deus usou uma serpente para curar o povo de Israel, quando ele ordena que quem olhasse seria curado. Não vou entrar nesse fator agora, mas eu quero deixar claro para você, só a origem é inspirada em Esculápio. E Esculápio era um dos templos mais gigantescos também, não era maior do que o de Zeus, mas a ênfase era muito grande, e a ênfase mesmo de Esculápio não é nem o templo, mas é o símbolo. Por quê? Porque como que Satanás se apresentou para Adão e Eva? Como serpente. Então, esse é o quarto motivo possível, né? Motivo por que era trono de Satanás. E Pérgamo era o centro do culto ao imperador. Como eu disse, era muito maior do que Esmirna, a adoração ao imperador. E o imperador era um Deus vivo entre os homens. Muito bem. Qual a ênfase que eu quero dar aqui? A igreja, ela continuou sendo igreja, mas essa adoração a esses deuses não cessou. E aqui vem um ensino muito forte para nós. Servir a Deus, mesmo com as pessoas que não servem a Deus, continuando em sua caminhada de outros ídolos. Há uma frustração, aliás, existem igrejas que vivem crendo assim, né? Que, por exemplo, Deus vai fazer um avivamento tão grande que todo mundo da cidade vai ser salvo. Irmãos, biblicamente isso não combina bem. Nem todo mundo nas cidades que Jesus pregou se converteu. Nem todo mundo nas cidades que Paulo pregou se converteu. Aliás, a salvação não será para 100% das pessoas. Você sabia disso? Não será salvo 100%. Há pessoas que vão para o inferno. Deus é que sabe, não somos nós que sabemos. O próprio Deus predestinou pessoas que vão para o céu e pessoas que vão para a condenação eterna. Então, essa história de que todo mundo vai se converter, não vai acontecer, e aí vem a frustração, porque a pessoa jurava que todo mundo lá, em tal lugar, vai se converter. Irmãos, é muito perigoso o que eu estou falando, alguém compreender assim. Eu estou orando, pastor, até parei, depois daquela pregação que o senhor disse, nem todo mundo vai se converter. Faça isso não, porque você não está autorizado a fazer isso. A nós foi dada a orientação de pregarmos o Evangelho e vivermos em santidade. Andar em santidade e pregar o Evangelho. Quem anda em santidade tem vida voltada para a palavra de Deus e para a oração. Quem vai ser salvo pertence a Deus, não a nós. Então ninguém vai ficar medindo, eu acho que fulano vai se converter, não, vou até parar de pregar. Como o pastor disse, nem todo mundo se converterá. Isso não nos pertence, irmãos, senão nós vamos tomar o lugar de Deus. Aí sim é julgar as pessoas.
Você sabia que a condenação vem para quem julga as pessoas? Por que vem? Julgar as pessoas significa, esse daqui vai para o inferno, esse daqui vai para o céu. E aí, a minha postura para com essa pessoa que vai para o inferno é repudiá-la. Isso é tomar o lugar de Deus. Quem sabe quem vai para o céu e quem vai para o inferno é o Senhor. A nós foi dado a missão de viver o Evangelho. Diga amém aí, meu irmão. Então, na cidade de Pérgamo, eles estavam ali dando testemunho, vivendo a fé, mas havia o incômodo da adoração a outros deuses. E que prosperavam e que muita coisa acontecia do lado deles, dentre elas, a morte de santos, que é citado aqui no verso 13 como o Antipas. Irmãos, esse Antipas, tudo indica, é uma figura que representava muitos crentes que já tinham sido mortos. Não há indícios de que ele era, por exemplo, líder da igreja, mas que esse homem é como se fosse a representação de um grupo de pessoas que já tinha morrido na mão dos adoradores de outros deuses que levavam ao juízo com aquelas pessoas e eles terminavam com a morte delas. Então, essa igreja convivia com a incredulidade das pessoas e a afronta da adoração de outros deuses. O versículo 14 diz: todavia tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão e ensinam que ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, lançando-os a comer as coisas sacrificadas aos ídolos e a praticar a prostituição. Eu vou parar por aqui e eu quero, em rápidas palavras, dizer para você o seguinte: havia do lado de fora adoração a outros ídolos. Por exemplo, você vai encontrar nessa cidade a adoração, por exemplo, a Dionísio. Dionísio era um dos deuses adorados. E como é que ele era adorado? Assim como outros deuses também, muitos deuses eram adorados assim. As pessoas o adoravam tendo relação sexual no altar do templo, em grande número de pessoas. Um dos deuses que era oficial esse tipo de adoração, o deus Baco, o qual deu a origem à palavra bacanal, que você já deve ter ouvido. Ele era adorado desta forma, e não só assim. Aliás, você vai encontrar a adoração ao deus Baco, que havia dois formatos de adoração no templo. No templo, ao invés de banheiro, você encontrava um local chamado vomitódromo, porque Baco era adorado também com banquete, e a pessoa comia, ia para o lugar de vomitar, colocava o dedo na língua e vomitava tudo, voltava, comia, e fazia esse processo, e isso adorava Baco. Por isso que a chamada orgia, ela também está alinhada com a comida, com o banquete, com o prazer do corpo, tanto para alimentação como na área sexual. Então, esse princípio de adoração sempre envolve comida, prazer para o corpo, prazer sexual, sempre envolve esse tipo de coisa, a adoração desses outros deuses. E aí, meus irmãos, dentro da igreja, havia pessoas que se faziam passar por servos de Deus, mas eram adeptos do mesmo princípio de Balaão. Olha só, no próximo culto nós vamos abordar um pouco mais sobre esse assunto. Eu vou falar em rápidas palavras e aprofundar no próximo culto, porque tem muito material aqui, não dá para falar tão rápido. Olha só, vamos relembrar aí a pessoa de Balaão. Ele tem origem no povo de Israel, ele não era fiel a Deus, ele se considerava um profeta, e ele, ao que tudo indica, ele tinha êxito
com coisas espirituais, mas não há indício de que ele era aliançado com Deus. Não, não. Balaão recebe dinheiro dos inimigos de Israel para amaldiçoar Israel. Veja, a profecia andava junto com o incentivo que o dinheiro dava. Então ele saiu e amaldiçoava o povo, mas não conseguia. Ele saía para amaldiçoar, mas não conseguia. E ele então foi repreendido por Deus, e ele diz para o seu líder, ali naquele momento, ele diz, olha, eu não vou mais fazer isso. Mas ele ensina aquele homem como é que ele ia conseguir êxito. Como é que ele ia conseguir êxito sobre o povo de Israel? Você tem que fazê-los quebrar a aliança deles com Deus. E aí o que foi que aquele homem fez? Ele colocou as sacerdotisas, que eram conhecidas pela adoração ao seu Deus por meio da prostituição, na linha do deus Baco, só um pouco diferente. Não era com um grupo, mas eram sacerdotisas cultuais. O que eram as prostitutas cultuais? Elas se prostituíam no templo e elas entendiam que estavam cultuando o seu Deus. E essas mulheres foram sobre o povo de Israel e seduziu muitos homens de Israel à prostituição. E aí você já conhece o texto, Deus veio e repreendeu todo o povo, e houve uma série de coisas que Deus teve que fazer para corrigir o povo. Deus repreendeu o povo porque eles quebraram com o pecado a sua aliança. Isso estava dentro da igreja de Pérgamo. Pessoas dentro da igreja dizendo assim, não, orar, não precisa. E aí, através desse enfraquecimento, ia inserindo novas doutrinas. Adoração a outros deuses. Não, rapaz, nós não precisamos perder todas as coisas. Quando eles chegarem e quiserem que você adore, você cede naquele momento. Vão querer que você se prostitua. Olha, rapaz, é melhor isso do que perder todos os bens. Irmãos, isso partia de pessoas de dentro da igreja. Preste atenção, porque hoje em dia, os pastores, eles têm o trabalho de corrigir pessoas que no meio do povo ficam trabalhando para desviar outras pessoas. Isso não é muito comum, mas existe. Existe. Para você ter uma ideia, eu me lembro, lá no Acre, irmãos, uma experiência que me chamou a atenção. Tinha um pregador que estava pregando nas igrejas e diziam que ele era muito usado por Deus, até que um escândalo surgiu. Aquele homem pediu para falar com a senhora e orientou aquela mulher que ela tinha que largar o marido e ficar com ele. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Eu me lembro aqui na igreja, uma pessoa estava visitando uma senhora. No final do culto, ela pediu para falar comigo, ela era de outra cidade, estava aqui visitando. E ela pediu para falar comigo, eu pedi oração no final do culto. Eu disse, pois não, pastor, porque eu estou gostando de um rapaz, e eu queria que o senhor orasse, porque eu quero ficar com ele, eu sou solteira e tudo, nunca tive ninguém, eu queria ficar com esse rapaz, estou gostando muito dele. Irmãos, na hora que eu ia orar, eu senti o Espírito Santo dizendo, não ore. Pergunte para ela se esse homem é livre para ficar com ela. Aí, irmãos, naquela hora, eu digo, não é possível que eu vou perguntar um negócio desse, mas aí o Senhor mandou, eu mandei ver para cima. Digo, minha senhora, esse rapaz que a senhora está gostando, ele é livre para ter um relacionamento com a senhora? Ela disse, pastor, esse é o único problema. Ele é casado. E a pessoa queria que eu orasse. E teve coragem de pedir a um pastor para orar para isso dar certo. Dentro da igreja. Então, eu quero dizer para você que está aqui, se alguém propor a você algo que não está na Escritura,
Você preste atenção. Características de pessoas que você não pode abrir a guarda. A pessoa quer ter muita comunhão com você, mas nunca te chama para ler a Bíblia e para orar. Nunca há um compromisso para buscar a Deus. O compromisso é sempre para comer churrasco. O compromisso é sempre para jantar em casa. O compromisso é sempre para lazer. Está lembrado do deus Baco? Princípio dos deuses. O prazer para o corpo está em voga sempre. O que é a adoração dos deuses? Sempre envolvia sexualidade e banquete. Eu não estou dizendo que comer um churrasco é coisa ruim, não. Apesar de que está difícil, né? Com o preço que está aí. Meu irmão, se você me convidar para comer um churrasco, eu vou. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou dizendo que você, na sua vida cristã, você tem que analisar esse amigão seu, que nunca te chamou para orar, que não abençoa a sua vida, para saber como é que você está, se você está bem espiritualmente, se você está buscando a Deus, nunca perguntou se você tem lido a palavra, porque dentro da igreja de Pérgamo, tinha quem orientava a se prostituir. E aí hoje em dia o problema é que não pode falar sobre isso, porque a pessoa olha, talvez você está me assistindo, dentro da igreja, por isso que eu vou ficar aqui em casa mesmo. Eu quero dizer que aonde tiver um ser humano, e a igreja local é aberta a todo mundo, e vai permanecer aberta, irmãos. Pode passar a pior pessoa dessa cidade, desse bairro, desse mundo. Se ela quiser entrar aqui e ouvir a palavra, vai entrar e vai ser bem recebida, diga amém. Porque aqui nós pregamos a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai mudar a vida dela em nome de Jesus. Agora, o grande problema é que nós temos crentes ingênuos que não leem a Bíblia, que não oram, que não têm discernimento espiritual, que não percebem as artimanhas das trevas. O diabo pode aparecer até de chifre, pode aparecer com um garfo desse tamanho na mão, com um rabo de ponta. Nada disso é verdade, irmão, isso é só figura. O diabo aparece com chifre. Conversa, rapaz. O diabo vai aparecer bonitão para ver se ele engana. Aí aparece aquele, olha aí, meninas, parece aquele caba bonitão, desfilando aqui com a Bíblia desse tamanho. Você desconfia. Pode desconfiar. Aí aparece aquela menina que parece gente boa, aleluia. Aí você vai namorar e descobre que não é nada disso. Meu conselho é, se você estiver perto de um problema desse, você repreende em nome de Jesus. Porque o grande problema é que muitas pessoas querem ser educadinho demais. Eu quero dizer para você que se você deixar entrar na sua casa quem olha para a sua família com olhar de destruição e se diz crente, você é responsável. Por quê? Porque a Bíblia te constituiu um profeta. E profeta não tem só palavra boa para entregar, não, meu irmão. Você haverá momentos que você vai ter que dar um karatê lá. Você vai ter que dizer, para tudo. Que bagunça é essa? Que conversa é essa? Porque senão a doutrina de Balaão toma de conta. É quando a pessoa só quer sair, irmãos, comunhão é bom. Faça um churrasco que a próxima vez é oração. Depois você faz um jantar, oração. Depois você come mais um mingau, um negócio, faz uma comida boa, né? Mas você precisa buscar a Deus. E esse irmão que está aí do seu lado precisa que você incentive ele a buscar. Quando a coisa só quer saber de bem-estar e não tem joelho no chão, e o joelho tem que doer mesmo. Tem negócio de, está doendo, pastor. Dói muito mais
ter uma vida derrotada na fé. Isso dói. Diga amém aí mesmo. Para o joelho, né? Não vou pedir para ninguém mostrar o joelho aqui na igreja. Eu estou cismado com o joelho ultimamente, né? Não vou pedir. É você que tem que ter o joelho diante de Deus. É só uma figura de linguagem. Eu quero deixar claro, irmãos, que é muito sério o que nós estamos falando. É por causa que tem crente que não conhece a Bíblia, que tem muita gente se decepcionando, porque se entrega totalmente, deixa entrar na casa, deixa que faça amizade com todo mundo e a pessoa é Balaão. Aí a pessoa vem e faz um estrago. E aí depois a pessoa chora dizendo, também agora não vou mais para a igreja. Meu irmão, em nome de Jesus, homem de Deus, mulher de Deus, tem que conhecer a Bíblia, tem que andar no Espírito. Quando se aparecer na sua frente quem diz que é e não é, Deus vai mostrar para você. Irmãos, é claro, quantas vezes eu já percebi, isso aí tem uma coisa errada. Isso não é isso aí. Esse negócio não vai dar certo. E era o Senhor dizendo, cuidado. E eu vou dizer para você que mesmo com todo esse cuidado, já teve coisas que eu vi, meu Deus, como é que eu não vi isso? E no final, tu sabe o que eu entendi? Deus permite algumas coisas para a gente só ver o abismo perto da gente. Para a gente se lembrar que nós somos pó e cinza. Não confie nem mesmo em você. Vai tudo bem. Não, tá bom demais o negócio. Eu vou buscar a Deus para saber o que é que está acontecendo. Então eu quero deixar claro aqui para você. A igreja de Pérgamo sofreu maus bocados por causa dos problemas dentro da igreja. Nem todo mundo é crente, viu? Nem todo mundo é. Por isso, o pastor sofre, né? Porque às vezes a gente tem que dar umas correções, alguns puxões de orelha. Aí os irmãos que são ingênuos olham assim e dizem, por que o pastor teve que agir tão duramente? Digo, meu irmão, eu vou dizer para você que o valor de uma vida é muito alto. Deus, para resgatar as nossas, teve que dar o filho dele. Então nós não estamos de brincadeira. Igreja não é brincadeira. Vida espiritual não é brincadeira. Nós, quando nos propomos aqui no curso Homem ao Máximo, Mulher Única, como está acontecendo agora e vai começar o dos homens, nós nos propomos a restauração familiar de verdade, não é brincadeira não. Não é para dizer que estamos com o horário preenchido, não. Então eu quero deixar claro para você em nome de Jesus. Você vai chegar na sua casa, você vai buscar a Deus diferente. Você vai dizer, Senhor, som do meu coração, mostra o que eu estou fazendo. Mostra como é que está a minha casa, mostra como é que estão os meus relacionamentos. Porque a igreja de Pérgamo tinha dentro dela um embrião do que tinha lá fora, a adoração de outros deuses. Uma igreja genuína é uma igreja que adora a Deus sem empecilho. Uma igreja que sabe em quem crê, sabe a quem serve, e servimos ao Senhor nosso Deus. Fique de pé no seu lugar, levante as tuas mãos e comece a se entregar ao Senhor. Comece a pedir pela sua vida, comece a dizer, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja, em nome de Jesus, que o Senhor te mostre toda a armadilha ao teu redor, toda a falsa amizade, todo o relacionamento que o diabo levantou para destruir a sua casa, toda a situação que você talvez está dizendo, está tudo bem, e é puro engano das trevas. Que o Senhor Deus te mostre todas as coisas. Balaão não será o enganador no nosso meio, todo o princípio das trevas será revelado, e Deus será manifesto no nosso meio, liberando e libertando as nossas vidas. Meu Pai, tenha misericórdia de nós precisamos de Ti na liderança das nossas vidas, nós precisamos de Ti, meu Pai, quebrando tudo que tem que ser quebrado em nós, toda visão inadequada, toda morte espiritual,
em nome de Jesus, seja derrotado agora toda frieza espiritual, todo princípio das trevas que foi manifesto, que tem sido já manifesto há bom tempo em lares que estão aqui e daqueles que estão assistindo, estão participando. Pai, nós te pedimos a tua mão poderosa, arrancando toda a raiz de amargura, toda a semente das trevas que foi plantada. Seja agora a tua mente liberta, a tua visão seja aberta agora, olhos espirituais manifestos na tua vida, toda a cadeia que foi posta, eu declaro agora quebrada em nome de Jesus. Seja quebrada agora as correntes em nome de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés, todo espírito maligno que estava agora destruindo o casamento, é desfeito agora. Toda artimanha maligna, toda corrente agora, seja desfeita, seja liberta agora esse adolescente, esse jovem que estava agora sob cadeias. Eu declaro agora liberto na autoridade do nome de Jesus. Seja livre agora. Volte os pensamentos da glória, volte os pensamentos da presença do Senhor. A palavra de Deus voltará a ser o centro, a autoridade do nome de Jesus voltará a ser utilizada por essa pessoa. Seja agora aqueles que estão afastados sob o efeito da doutrina de Balaão, seja agora onde estiver, alcançado agora, cairá em si e voltará ao caminho da salvação, em nome de Jesus. Declaramos agora todo espírito maligno na casa dessa pessoa, bata em retirada agora, e o Espírito do Senhor seja restaurado nessa casa, na vida dessa pessoa, seja renovado agora, seja restaurado o Espírito do Senhor na vida dessa pessoa. Os dons e talentos sejam renovados, dons e talentos que haviam sido enterrados, seja restaurado agora, os dons espirituais, seja restaurado. Levante as tuas mãos, o Senhor está aqui no nosso meio, Deus mesmo ordenou sobre a tua vida. Então agora, receba agora em nome de Jesus, um novo tempo, tempo de libertação na tua vida, tempo de desprendimento para servir ao Senhor. O Senhor renova a aliança contigo. O Senhor nosso Deus te constituiu profeta sobre esta nação, profeta sobre esse tempo. Receba agora a unção sobre a tua mente, sobre a tua boca. Seja ungido agora, e o Senhor te constitui como um bálsamo para essa geração. Da tua boca fluirá a pregação da palavra de Deus. Seja agora o fluir da presença do Senhor sobre a tua boca. Seja agora o fogo do Senhor agora tocando a tua boca. E seja agora ungido para profetizar em nome do Senhor, em nome de Jesus. Há pessoas aqui que o Senhor tem constituído para entregar a palavra dele especificamente. O Senhor Deus te renova agora, o Senhor te restaura agora. Não importa o que te aconteceu, o Senhor Deus perdoa os teus pecados e ele te faz novo, ele renova todas as coisas em ti. Receba agora a renovação, receba a renovação dos sonhos, dos projetos. O Senhor Deus coloca diante de ti um novo tempo e um caminho para ser trilhado. Em nome de Jesus, receba agora essa unção para trilhar o caminho do Senhor. Todas as coisas que outrora não conseguia, agora conseguirá. Em nome de Jesus, seja implantado a sede e a fome do Senhor. Sede e fome te conduzirão a dizer não para as coisas que são necessárias, e sede e fome para dizer sim para o Senhor e a sua palavra. Seja agora os teus pés fortalecidos como metal reluzente. Seja fortalecidos os teus pés para pisar os lugares que tu precisarás pisar. O Senhor Deus entrará contigo nestes lugares, e Ele te conduzirá
em triunfo para realizar a obra do Senhor. Nenhum mal te sucederá, triunfarás, serás bem-sucedido, porque o Senhor é que constituiu, o Senhor é que te chamou e te constituiu neste tempo para esta geração, e ninguém poderá mudar os planos do Senhor. Seja assim, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. E agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a